Olá, seja bem-vinda, nutricionista. Estamos em mais um episódio, segundo episódio do nosso podcast Nutrindo. Hoje, o episódio de hoje, a gente vai falar sobre como escolher uma especialização. Se é sobre vocação, mercado ou sobrevivência. O que tu acha para começar, Cláudia? Tu que conhece as nutricionistas, quando elas conversam contigo, elas começam com pensando em vocação, já pela experiência, ou já pensando no mercado. Por onde tu acha que começa a cabecinha delas? Tá, primeiro, assim, eu acho que é muito legal até falar sobre o público que tá mais próximo a mim nesses anos, que não é a nutricionista recém-formada, no sentido, até é nutricionista, são nutricionistas recém-formadas, mas já nutricionistas que ou tiveram filho já estão numa maternidade, eu digo mais assim, 50 a mais, 40 a mais. Essas nutricionistas estão mais próximas a mim hoje, porque eu me identifico muito também com esse público no sentido de pegar junto coisas que elas já não têm mais o tempo para fazer e elas precisam delegar para alguém, assim. Então eu entendo que quando elas buscam um pós-graduação, elas já estão muito mais conectadas com o que de fato faz sentido para elas. Mas daí é uma decisão, eu acho que diferente, foi legal tu ter trazido essa pergunta, porque a decisão é diferente nessa época de vida. Se eu tô pensando ali, até pensando em mim ali, 35 mais, as 40 Uhum, mais, uhum, não, eu já vou fazer o que realmente me deixa totalmente confortável, feliz. segura e feliz, porque daí eu Uhum, posso fazer isso hoje como escolha. Mas lá atrás, daí eu falo sobre até a escolha que eu fiz lá atrás, eu pensava muito no mercado do momento. uhum, Tipo, o uhum, que tá mais em alta agora. Aí uhum, foi uma opção também, o que uhum. tá mais em alta agora. E aí fica um pouco, mas então hoje eu não vou pensar, eu só vou pensar no que me realiza. Então, mas é que é muito pessoal, assim. Então eu tenho que levar em consideração. Eu tô pensando em faturar muito aqui como nutricionista, ou eu quero uma realização mais faturamento, eu quero uma realização, não pensando tanto que aquilo seja a minha primeira entrada, se eu tiver outras formas de renda também. Então, eu acho que são tantos fatores assim, mas para quem está começando agora, eu acho que é muito esse olhar, e aí eu percebo muito nas aulas, alunos também, é muito esse olhar de entender o mercado a longo prazo. É Porque o verdade. investimento numa especialização, quando a gente escolhe um bom curso de pós e um investimento, ele é a longo prazo, porque ele é transformador a partir do momento, e aí eu falo por mim, a partir do momento que tu investe nisso, tu se direciona, tu já vai com a intenção, né? Uhum, é verdade. E até eu não sabia, mas admiro muito o trabalho que tu faz com as nutricionistas, porque é a gente mudar o óculos, né? É aquilo que a gente conversou no primeiro episódio, mas às vezes a gente fica numa caixinha e não enxerga, e ter profissionais como tu, que conhece tanto outras nutricionistas e conduzem, é tão necessário, a gente precisa dessa troca. E eu não sabia que é um público Em outra fase de vida. em idade maior. E que bom saber disso, porque hoje em dia a gente não para, né? Então a nossa carreira, estudos não começa e nem termina lá com uns 20, 30 anos. É todo Sim, momento, muito né? legal, e são nutricionistas assim que eu tenho o maior orgulho de ver que elas não desistem delas, assim, não pela profissão, podia ser qualquer outra profissão, mas elas não desistem delas. E quando eu olho assim, muitas, por exemplo, ficaram trabalhando no serviço público, fizeram concursadas Uhum. e aí definem que não, aquilo Não não, vibra mais, isso não não faz. vibra mais, agora eu quero outra área. E aí começam muitas para a área de escolher a área funcional, mais para a área da Uhum. modulação intestinal. Isso eu vejo um movimento muito para a saúde da mulher Uhum. também. Uhum. Então é muito saúde da mulher, modulação intestinal. E agora eu vejo muito o movimento da clínica também, a clínica bem especializada. Eu acho que até entra. A gente comentou no primeiro episódio um pouco disso. Se você não viu o primeiro episódio ainda, ou não ouviu o primeiro episódio, a gente deu uma introduzida nesses caminhos da nutrição. Mas muito.
pensando em todas as áreas. A gente tem lá as 34 possibilidades hoje, né, estabelecidas Reconhecidas. e reconhecidas. Então, essa ampliação é fantástica para o nutricionista, porque principalmente para sub-áreas ali da clínica, oncologia, geriatria, porque aí a gente vê o movimento do mercado. Então, eu vou entendendo, e aí eu vou ter que abrir até o que eu falo em aula aqui, Karine. Posso? Claro, sem dúvidas. Eu gosto muito de trazer um gráfico mostrando demografia mesmo, como é a população e com relação à faixa etária e como isso se comporta ao longo do tempo, né? Então, se eu tenho uma população hoje que está envelhecendo mais, que está envelhecendo melhor, né? Busca mais qualidade de vida, eu vou tendo consequências naturais desse envelhecimento. É verdade. Então, sem pensar em tratamento, eu vou tendo consequências naturais. Então, se eu tenho essas consequências naturais, quais são elas? As doenças cardiovasculares, demência, outras relacionadas à saúde mental ali também, questões relacionadas à massa muscular e né, cálcio, ossos, isso tudo sim relacionado também à longevidade, mas muito isso, a gerontologia. Então, tudo isso me mostra que são profissões, são né, sub-áreas da nossa categoria, assim, que eu acho que são valiosas, assim, eu não sei o como tu enxerga isso também, porque o teu lado de saúde da mulher, né? E porque hoje em dia, vamos trazendo um pouco da questão clínica mesmo, como tu trouxe, e envelhecimento, longevidade, a gente está envelhecendo e envelhecendo querendo estar bem, né? Então, isso é bem até importante para nós nutricionistas, porque abre esse trabalho com as pessoas do quanto a gente pode realmente atender um público. Eu gosto muito, hoje eu trabalho com as mulheres, de dividir elas por faixa etária. Então, a mulher 30 mais, ela é diferente da 40 mais, a 50 mais, porque a gente começa a entender melhor o nosso público e saber como conduzir melhor, qual a melhor conduta. Porque antes eu pensava a saúde da mulher, né? Mas eu não pensava nos nichos tão diferentes de idade, né? Mas também trago um questionamento que eu acho que é importante da gente pensar no tema, que é gostar de uma área versus viver dela, né? Sim, sim. No sentido de retorno financeiro, da expectativa, né? Então, isso a gente também tem que... Porque quando a gente pensa... Botar no papel. Quando a gente pensa em vocação, a gente pensa em um chamado místico, né? Não é? E às vezes a gente vai entendendo sobre a questão de experiência, realidade, isso sim é vocação, mas daí trazendo para a realidade de fato. Quanto a gente consegue viver sobre isso para frente, né? Tu sabe que até eu voltei um pouquinho, assim, fiz uma linha do tempo aqui na minha cabeça com esse teu questionamento, assim, o quanto foi... Eu acho que eu já tinha muito definido, eu falo muito que, eu fiz muitas coisas, mas eu já tinha muito definido, e isso é muito individual também. Lá atrás eu tinha muito definido que eu queria ser essa comunicadora na área da saúde, ir para essa área, mas eu não sabia que era marketing. Até sei lá, acho que deve fazer uns 3, 4 anos atrás. Inclusive, hoje tem nutrição e marketing como uma especialidade, que é algo que eu nem imaginava que ia acontecer. Eu fico super feliz. E, enfim, eu acho que eu posso... pioneira nela. Posso abrir um pouco mais disso, assim, né, em algum tempo, porque eu já estou nessa área há muitos anos, né? Comecei há muitos anos. Mas até me perdi aqui que eu tava falando, assim, mas voltando lá atrás, nas minhas definições, eu tinha essa clareza, assim. Viver da área. Mas eu não imaginava isso muito ainda, porque eu não sabia o que era o marketing na área da nutrição. Nem se pensava, nem se falava. Não se pensava em especificar isso. O marketing na área da nutrição, ele é muito amplo, porque pode ir para a indústria também, que é algo que eu não faço hoje, porque eu vou para outra linha, mais para a parte da comunicação em saúde. Mas eu fico feliz, agora eu me lembrei, eu tinha falado de uma colega que ela fez uma marcação na época no Facebook, ainda não tinha, né? A gente não usava o Instagram e hoje eu não uso mais Facebook. Ele morreu para mim. Mas eu não digo nunca ele pode se transformar, mas eu acredito que não, é outra linguagem. Ela fez uma marcação com todas as nutricionistas em bonequinhas, assim, marcando cada colega, e cada nutricionista lá na ilustração tinha uma área que ia seguir.
Aí ela me marcou como nutricionista do marketing. Olha só. E aí eu olhei, faz, sei lá, 2, 3 anos, eu olhei aquilo e disse, que legal que alguém identificou isso em mim também. Então eu acho que também é uma forma, às vezes a gente tá um pouco perdido, Uhum, de conversar com outras pessoas que talvez vejam potencialidades na gente que a gente não verdade. imagina. E eu não sabia como colocar nessa caixinha. Porque precisou de um direcionamento. E se a gente for ver na nutrição, diferente de outras áreas que são muito antigas também, a gente não tem uma história de a família que tem outro Uhum, nutricionista, daí o filho é uhum, nutricionista, não verdade, é que nem a área médica ou a verdade. advocacia, que são áreas também muito antigas, né? Se a gente for pensar na sociedade, assim, mas não tem essa cultura, então muitas vezes vai ser a colega, vai ser. Hoje tem consultoria, tem mentoria, tem curso, tem uma infinidade de cursos É, para direcionar. E precisa ter alguém que olhe para ti com carinho, mas olhe para ti com carinho mesmo, assim, de identificar, assim, "Ah, tu é boa nisso, por que que tu não investe nisso?" E aí fazer o. Bom, eu sou boa em quê? uhum, Ah, eu sou boa nisso e nisso. Aonde eu me adaptaria nisso? Isso vai me sustentar, isso vai trazer o que eu imagino, porque daí tem muito da nossa expectativa também. Eu vou ganhar quanto eu quero ganhar por mês, é, o quanto é possível. E aí vem algo que a gente falou até uma vez no teu consultório, né? Numa das visitas lá que eu fiz no teu consultório, que é, tá, o quanto a gente tem de hora possível, vida verdade. humana para ganhar aquilo. Porque a gente tem que trabalhar com a Exatamente, realidade. verdade. E quanto mais velha a gente fica, a gente vê que o tempo cada vez mais é precioso de uma nutricionista que é nova, recém-formada, que tem um gás diferente, às vezes não tem filho, né, Uhum, marido, casa para cuidar. Então, e realmente é botar isso tudo no papel. E eu acho que falando em nutricionista de consultório, pegando pela minha experiência, o tempo é a coisa mais preciosa, porque eu tenho esse conflito sobre o atendimento versus o meu tempo, né? Então, não é só o tempo de atendimento. O tempo é para montar a prescrição, a gerência do consultório, o marketing que eu tenho que desenvolver. Então, isso tudo tem que estar dentro da minha uhum. organização, né? Então, quanto é preciso organizar isso tudo. E tu sabe, tu pegou pelo marketing. E eu vejo muito como é importante o marketing. Na minha trajetória, quando eu comecei a olhar mais para o marketing, é algo que fez diferença até Uhum. não só para os pacientes me acharem, enfim, mas eu também ter uma cabeça diferente sobre o meu trabalho, né? O marketing, ele é a base de É, tudo. eu nem vou começar a falar muito aqui, porque se eu Ele começo é a lindo, falar, ele é lindo. é incrível, porque marketing não é só anúncio, não é só o que se vê por aí, é Exatamente, muita estrutura, muita gestão, muita coisa legal. Então, que é bom verdade. que tu tem essa E, visão e também. que tu teve tu acreditou, tu gostava dessa área e tu acreditou nela, sendo que agora é que a nutrição no marketing, né? A gente tá vivendo mais essa realidade de agora, mas tu acreditou ao longo dos anos E eu nela, acho né? que isso ajuda muito a quem tá pensando Uhum, a escolher essa definição. Eu sei que é difícil pensar numa linha do tempo, às vezes, a gente não consegue pensar muito a longo prazo. Eu acho que é muito um discurso que eu tento cuidar muito a forma como eu falo isso, para não entrar no discurso, pense, faça um planejamento de 5 e 10 anos. A gente sabe que na prática não, às vezes não consegue fazer, mas assim, é ter minimamente a ideia de se ver fazendo, o que eu tô fazendo, porque da mesma forma que isso ficou natural hoje para mim, eu pensar, tá, hoje eu tô fazendo isso, isso, isso. Aí eu já. Isso virou intuitivo eu entender que pro ano que vem, se eu não tiver mais isso, eu já sei o que eu vou fazer. Isso já exatamente. virou automático e me dá uma super segurança, assim. Então, eu já sei o que eu vou fazer, Uhum, porque o conhecimento que eu vou adquirindo, isso foi através de pós-graduação, dos mais diversos formatos, formações e da vivência. Ali, uhum. já entendendo ali o quanto eu vou aplicando. Então, eu acho que isso é o ouro, assim. Mas eu queria insistir na insistência que está escrito aqui, que é o que nós colocamos aqui, que quando, eu acho que isso é importante, até uma questão de dúvida, assim, porque a gente está passando pelo movimento de mercado de novo, e quando eu falo movimento, a gente teve antes a pandemia, que mudou para nós, né? É Muito. verdade. E agora, de novo, esse boom de medicamentos, e Sim, que impacta
a principal área de atuação... Gente, de novo, eu não tô querendo dizer que o nutricionista trabalha só com emagrecimento, mas eu sei que você que é nutricionista, que já atende, sabe que esse é o maior volume que vem. Pelo menos a principal necessidade, assim, quero emagrecer. Depois, a gente sabe que se descobre um monte de coisa, se resolve um monte de coisa. Então, é mais nesse sentido de entender os movimentos de mercado e quando eu vou insistir numa área que talvez já não é mais. Eu acho que eu queria falar sobre isso justamente para reforçar. Quando eu escolho um curso de pós, pensar muito na qualidade do ensino. Eu acho que esse é um ponto, né? Pensar na qualidade do ensino, no que aquilo vai me trazer de prática em conteúdo, que eu vou poder aplicar de fato, olhar para o mercado e essa questão de insistência na área, muito botar no papel, tá? Eu tenho projeção, eu vou conseguir ganhar mais nessa área, como eu vou fazer? Ah, não consigo ver, então vamos procurar um profissional para te ajudar a ver isso. É conversa com alguém para te ajudar a enxergar isso. É verdade. Para não ficar também se sentindo frustrada, desistir da profissão, quando na verdade poderia ter um outro caminho. Né? E trazendo nisso, né? E às vezes, se a gente pensar no emagrecimento, que é como mesmo tu falou, e acaba sendo um carro-chefe para algumas nutricionistas de consultório, e ela não é uma área inovadora, né? O emagrecimento, a gente passa o tempo e ela continua aí, né? Que eu acredito que às vezes a gente quer buscar áreas muito diferentes que enfim, que às vezes tem que ter um cuidado disruptivas, exatamente, né? E se a gente buscar áreas comuns, poder se diferenciar, se posicionar nela, né? Então é uma realidade realmente diferente que a gente está pegando em relação ao processo de emagrecimento, mas eu acredito que é um super momento para nós nutricionistas se a gente puder aproveitar, porque quem mais estar aí há anos trabalhando com emagrecimento, estudando sobre alimentação, a absorção dos alimentos, intestino, do que nós, né? Então a gente tem que surfar essa onda, aproveitar e levantar a bandeira que a gente tá aí, a gente sabe o que a gente tá falando, né? Isso, é se colocar no lugar de merecimento ali, porque tem o conhecimento técnico. E claro, vai muito da área de cada uma, assim, né? Mas essa definição mesmo, ela é importante, como você falou, seja daí para o emagrecimento ou para outras áreas lá das 34. Então, eu acho que se a gente for pensar assim para encerrar, assim, ajudar, é pegar lá, pega o material, se envolve, estuda, se a dúvida é realmente qual área seguir, entende como é o dia a dia daquela prática, vai te satisfazer aquele dia a dia, dá conta daquilo. Tem áreas que são mais pro lado emocional e é importante, tem outras que são mais racionais, tem outras que vão para pesquisa, outras para cuidar do mais humano mesmo do outro. Então eu acho que é muito se ver um pouco nisso e daqui a pouco até conversar com outros profissionais. Eu acho que daqui a pouco não, deve conversar com profissionais que já estejam na área para dizer, tá, me conta como é isso, é possível, não é cansativo, não é, porque é muito de se entender mesmo, cada um na sua vivência, no que é possível. E conhecer as suas habilidades, né? Porque às vezes a gente vai escolher essa especialidade, mas tem que ver se a gente tem essa habilidade, né? Então, vamos pegar um exemplo, escolhi o público infantil, eu tenho habilidade para trabalhar, né? Então, isso. Nesse público, o esportivo, eu tenho, é o que faz sentido para mim. Né? Né? Algumas a gente desenvolve, né? Algumas habilidades a gente desenvolve, mas outras realmente vai muito... Destoa de quem nós, isso, né? Como de quem pessoa. a gente é, né? Tem muito ainda para falar, Temos. dá para continuar no próximo episódio. Com certeza. Então, muito obrigada pela tua presença, participação de hoje. Aproveita para comentar aqui se gostou desse conteúdo, se tem alguma coisa para contar e até mesmo como você escolheu o seu curso, se já escolheu ou quais são as suas dúvidas também para escolher essa sua especialização. E até o próximo episódio. Esse episódio a gente tem um apoio para a realização dele da IPGS, Ensino Superior em Saúde, que tem cursos de pós-graduação, formações e cursos livres para nutrição e outros profissionais. E também da DKS Digital, que é uma empresa especialista em performance e escala para e-commerce.
Aproveitando também divulgar as nossas redes sociais, @prof.claudiakirst no Instagram. @nutrindo com 2 i e também @Karine Merolilo Nutri. Isso, você pode seguir a gente nas redes e também aqui na descrição do vídeo tem mais informações sobre acesso a áudios também e outros materiais. Até mais. Até.